Paz do Senhor para os irmãos. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Salmos 18, o 4 e o 5. É um salmo de Davi, e ele diz assim, a palavra diz assim: Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Davi, quando fala estas palavras fortes, ele está se referindo a Saul, porque Saul se levantou contra a vida de Davi para matar Davi. Saul, ele queria a todo custo tirar a vida de Davi, porque ele não queria que jamais Davi ocupasse aquele lugar ao qual Deus estava permitindo ele ficar, o reino, ocupar ali, ser dona ali da coroa, sabe? Exercer o que Saul, exercer a posição a qual Saul estava ocupando como rei, porque Deus havia permitido Saul ocupar aquela posição de rei, porque o povo ali queria um rei. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Saul, ele já não obedece mais ao Senhor. Saul, ele muda completamente. Saul agora não faz mais as vontades de Deus. Saul está fazendo agora as suas vontades. Ele faz ali conforme ele quer e não conforme Deus quer. O que Saul não queria largar, sabe? Não queria que saísse das mãos dele. Era o reinado, o poder, a posição alta a qual ele ocupava, a coroa que ele usava. Ele não queria abrir mão disso. E quando ele sabe que Davi, ele é o escolhido de Deus para ocupar o lugar dele, ele se revolta. E Saul se revolta porque ali chega pessoas para falar mal de Davi para Saul, dizendo para Saul que Davi queria o matar, que Davi queria o destruir para ocupar o trono. E não era bem dessa forma. Estavam inventando contra a vida de Davi. Porque sim, Davi teria sido escolhido sim por Deus para ocupar o trono de Israel, para usar ali a coroa de rei, porque foi Deus quem escolheu e quem ungiu Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, só que Davi não queria tirar, antes do tempo de Deus, ele jamais passou pelo coração de Davi em mexer com Saul, em tirar a vida de Saul para ocupar o trono, mesmo ele sendo ungido rei por Deus, sabe? Mas o tempo era de Deus e Davi entendia que na hora certa era Deus que tiraria Saul e não ele. Mas teve pessoas, terceiros ali, que falou mal de Davi para Saul, dizendo para Saul que Davi queria tirar a vida de Saul e não era verdade. E ali ele se deixa, sabe, se contaminar por fofocas, por calúnias. E ele vai ali atrás de Davi para tirar a vida de Davi. E Davi ali vai se escondendo de Saul com os seus homens, sabe? Só que Deus entrega a vida de Saul nas mãos de Davi. Porém, Davi não tira a vida de Saul. E ele tem provas. Ele corta ali uma parte, sabe, das vestes de Saul. E ele chega até Saul e diz: olha aqui, Deus colocou a tua vida nas minhas mãos. E eu não quis tirar a tua vida. Eu não estou contra ti. Se eu quisesse te matar, eu teria te matado, Saul. Porque Deus te colocou nas minhas mãos. Mas não, eu não estou contra ti. Estão inventando, estão falando mal de mim, dizendo que eu sou contra ti. Mas não, tenho um grande respeito por você. E naquele momento, Saul até entende, Saul até concorda e diz que Davi é quem está correto diante do Senhor. Mas mesmo assim, quando ele continua perseguindo a Davi. E você acha que se não fosse a mão de Deus, Saul não teria matado a Davi? Teria sim, porque Saul estava ali, sabe, possesso de raiva, Saul estava possesso de ódio, Saul estava completamente contra a decisão de Deus. Saul agora não mais obedecia a Deus, era um rei desobediente, e Deus não queria mais Saul ocupando, sabe, aquela posição grande, aquela posição a qual, sabe, ali cuidava do povo de Israel. Saul agora, depois que se afastou da presença de Deus, por causa de posição, por causa de reinado, por causa ali do orgulho, ele não era mais apto diante do olhar de Deus.
Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. E ele ali se levanta contra Davi para tirar mesmo a vida de Davi. E se não fosse a mão de Deus na vida de Davi, Saul teria destruído a vida de Davi, mas Deus jamais permitiria. Mesmo Saul querendo destruir, mesmo Saul querendo tirar a vida do escolhido de Deus, ele jamais iria conseguir, porque Deus jamais permitiria. Você lembra que quando os irmãos de José lançam ele ali, naquela cova, naquela cisterna, antes deles lançar José na cisterna, eles pensam em tirar a vida do sonhador. Eles pensam em tirar a vida de José. E eles só não fazem isso porque Deus interveio, sabe? Deus colocou as mãos ali, estava com as mãos na vida de José. E Deus tinha um propósito muito grande na vida de José. E não permitiu que os irmãos de José tirassem a vida dele, porque se não fosse a mão de Deus, se não fosse a intervenção divina, eles teriam sim tirado a vida de seu irmão, de José. Mas quando Deus tem um propósito, Deus tem planos, Deus tem promessas na vida de um servo e de uma serva dele, mesmo que o inimigo se levante contra a vida daquela pessoa, do servo, do escolhido de Deus, ele jamais tocará, sabe? Ele jamais matará. O inimigo jamais destruirá, porque Deus cuida nos mínimos detalhes. Você pode até passar por situações difíceis. Você pode até estar dentro da fornalha de fogo. Você pode até estar dentro da cova, sabe? Com leões famintos querendo te devorar. Mesmo os leões estando perto de você, querendo destruir e tirar a sua vida. Aquele que é o dono do fôlego que você respira jamais permitirá que toquem, que destrua a sua vida. Ele jamais permitirá. Ele nunca deixará que toquem em você. E da mesma forma, sabe, que Saul agiu mal, sabe, com maldade com a vida de Davi, da mesma forma que os irmãos de José agiram mal com ele, sabe? Você acha que não acontece nos dias de hoje? Nos dias de hoje é a mesma forma. Querem de todas as formas tirar a vida dos servos de Deus. Querem de todas as formas matar a vida espiritual, tirar a vida física, o fôlego de vida do servo e da serva de Deus, daquele que verdadeiramente tem vida no altar, daquele que verdadeiramente tem comunhão e tem vida de intimidade com Deus, daqueles que verdadeiramente levam a vida de comunhão com o Senhor. E só não tiram porque Deus não permite. O inimigo, ele range os dentes, ele rosna como leão, sabe, ali como ele ruge como leão, ele fica ali rosnando, sabe, querendo destruir a vida do servo e da serva do Deus vivo. Só que Deus não permite. Deus jamais permitirá, independente de como você está vivendo neste exato momento. Você diz bem assim, mas já está, sabe, acabando o ano, entrou o ano, já está acabando o ano e a minha vida está do mesmo jeito. Não muda, mas o Senhor desce com providência na sua história, independente de como está o seu cenário, sabe? Independente se está bagunçado, se estão se levantando contra você, se estão te perseguindo, assim como Saul perseguiu a Davi. Davi teve que, muitas das vezes, sabe, sair da presença de Saul. Davi, muitas das vezes, teve que se esconder. Davi teve que sair dali de perto, sabe, para se livrar dos levantes, das perseguições de Saul. E Deus colocou a vida de Saul nas mãos de Davi. Se Davi fosse uma pessoa amada, o coração ruim, uma pessoa perversa, teria destruído sim, teria matado sim, teria tirado sim a vida do rei Saul. Porque Deus colocou Saul nas mãos de Davi. E Saul nem percebeu que a vida dele estava nas mãos de Davi, sabe? E, mesmo assim, nos dias atuais, quem está na presença, quem está ali, sabe, firme, quem está com a vida no altar, quem leva uma vida de comunhão com o Senhor, quem se desvia do mal, quem vive se desviando das iniquidades, das maldades desse mundo, o inimigo se levanta com muita força, sabe? O inimigo se levanta para querer atrapalhar, para querer destruir. Porém, da mesma forma que Deus foi na vida de Davi, na vida de José,
é os livrando daqueles que queria tirar a vida deles, Deus é na sua vida também. Apenas confia no Senhor dos Exércitos, no Senhor da glória, porque o Senhor jamais permitirá que o inimigo tire a sua vida, que o inimigo, sabe, venha devorar você, por mais que ele queira, mas o Senhor cuida de você, porque o inimigo, ele tenta, ele até fica ali pertinho, rosnando, rangindo os dentes, mas o Senhor está cuidando de você, o Senhor está te livrando do laço do passarinheiro, da peste destruidora, sabe, o Senhor está te livrando das emboscadas do maligno, amém? Apenas confia no Senhor e clama por Ele, porque o único que pode te livrar da cova dos leões, da fornalha de fogo, é o Senhor da glória e ninguém mais. O único que te livra é Ele. Então clama por Ele, confia nele, continua perseverando, buscando e clamando por Ele, pelo socorro dele, que Ele te ouvirá e te socorrerá e desce, sabe, com a destra da sua justiça para entregar a vitória nas suas mãos. Amém? A paz do Senhor e Deus abençoe.